Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Tadel Online. Hoje terei o privilégio de estar compartilhando com vocês uma palavra aqui. Espero que o Senhor possa falar nossas vidas nessa noite. E a palavra de hoje, queridos, seguindo um pouco o que o pastor já vem ministrando sobre esse ano, o ano do mais, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre como nós alcançamos o mais do Senhor, né? Alguns dos princípios para a gente alcançar o mais do Senhor, tá? Essa palavra se encontra lá em Mateus 25, puderem estar abrindo a Bíblia de vocês. Mateus 25. É uma palavra muito conhecida, acredito que a grande maioria de vocês já devem ter ouvido, tá? É sobre a parábola dos talentos, né?
Eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Espero que vocês possam entender um pouquinho daquilo que o Senhor tem me revelado há um tempo. Mateus 25, a partir do verso 13, tá? A parábola começa no verso 14, mas como ela começa com a palavra pois, ela está fazendo referência ao versículo 13, o que vem antes, então nós leremos a partir do 13. Diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles o ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, como eu comentei, essa é uma passagem bem conhecida, fala sobre os talentos, e aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre um princípio que Jesus deixa claro nessa parábola, que é o investimento, né? Aqui vocês podem observar, logo no começo do texto, no verso 14, é dividido entre aqueles servos alguns talentos, né? O senhor deles viajou e entregou alguns talentos para eles. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. E a palavra é muito clara quando diz que cada um conforme a capacidade. Ou seja, todos nós recebemos uma porção do Senhor, né? Assim como nessa parábola, todos nós, desde a nossa conversão, nós recebemos uma porção do Senhor. Cada um segundo a capacidade que suportamos, né? Mas independente do que nós recebemos, independente se foi 10 talentos, se foi 2 talentos, se foi 5 talentos, se foi 1 talento, o desejo do Senhor é o mesmo, que nós possamos dar utilidade para aquilo que Ele nos entregou. Então, nessa noite eu quero falar sobre como nós investimos aquilo que nós recebemos do Senhor. Como nós fazemos com o que nós recebemos do Senhor algo útil na vida dos irmãos, na nossa própria vida, na vida dos necessitados, para que nós possamos abrir espaço para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e conseguimos alcançar o mais do Senhor sobre nossa vida também, né? Então, aqui a partir do verso 16 até o 18, aqui ele mostra o que cada um fez com o talento que recebeu. E você pode ver que assim como nessa parábola, na nossa vida, nós decidimos o que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos entrega. O Senhor entregou os talentos para eles, mas em momento algum deu uma direção do que eles tinham que fazer. Da mesma forma, muitas vezes Deus entrega sobre as nossas vidas dons, entrega sobre as nossas vidas recursos, mas Ele não entrega, Ele não nos dá uma direção daquilo que nós temos que fazer com aquilo. Mas uma grande diferença havia entre esses 3 homens. Os 2 primeiros homens, é muito claro que o desejo do coração deles de agradar ao Senhor deles. E já o terceiro homem, de 1 talento, ele com medo decidiu esconder para não perder aquilo que ele tinha ganhado do Senhor, para que quando o Senhor voltasse ele pudesse devolver
por medo, ele não investiu o que precisava ser feito, né, que era o que o Senhor dele esperava. Então, quero pontuar aqui 4 coisas que nós podemos fazer com o que o Senhor nos dá, né? Uma delas, como eu já comecei a comentar, é guardar. Muitas vezes Deus nos dá coisas nas nossas vidas e nós, com medo, muitas vezes, de usar, ou com medo de perder, ou por um zelo excessivo, a gente acaba não usufruindo daquilo e até mesmo guardando, a ponto de perder até aquilo que a gente tinha, né? Porque aqui logo na sequência, depois eu vou entrar mais em detalhes nisso, mas é muito claro que quando você não usa aquilo que o Senhor nos dá, até isso que Ele nos deu será tirado. Então, guardar para nós é um dos erros que nós podemos cometer com aquilo que o Senhor nos dá. Quando eu falo isso, um exemplo para vocês entenderem na prática. O Senhor pode ter estabelecido sobre a sua vida um dom de ensino. Deus pode ter estabelecido na sua vida um dom de você conseguir tocar um instrumento. E aí você toca muito bem esse instrumento, mas na verdade você tem medo dos outros tocarem melhor do que você, ou até mesmo você tem medo de ensinar outras pessoas a tocarem esse instrumento e você guarda aquilo só para você. Essa é uma forma de não usar o talento que Deus te deu, né? A palavra do Senhor diz até mesmo quanto aos ministérios, os 5 ministérios que Cristo nos dá. Nos 5 ministérios que Cristo nos dá, ele cita cada um dos ministérios e no final, o que eu acho uma das coisas mais importantes, o pastor já comentou muito bem sobre isso no Vida Ministerial aqui, que é o que ele termina falando, que ele foi dado para a capacitação dos santos. Ou seja, até mesmo o ministério nos foi dado para que nós pudéssemos capacitar outros para realizar aquilo que nós recebemos do Senhor de graça. Nós temos que dar de graça o que o Senhor tem nos dado. Então, primeiro ponto do que nós podemos fazer com algo que o Senhor nos dá é guardar só para a gente. Isso é totalmente errado, tá? Nós não podemos ser egoístas a ponto de olhar para aquilo, ver algo muito bom que o Senhor entregou sobre as nossas vidas, mas não compartilharmos com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos parentes, até mesmo com os nossos cônjuges e com as demais pessoas. Uma segunda coisa que pode acontecer é idolatrar aquilo que o Senhor nos entrega. Isso é um erro até comum, tá? Principalmente no ministério, muitas vezes a gente acaba enredando por esse lado e a gente tem que tomar muito cuidado, querido. Porque muitas vezes Deus nos coloca em posições de liderança, seja na nossa empresa, seja até mesmo na igreja ou em qualquer outra área da nossa vida, e a gente idolatra a posição que nós estamos. Nós deixamos de servir e começamos a servir aquela função, mas olhando muito mais para o que a gente ganhou do que propriamente para o que nós devemos fazer. E aí nós passamos a adorar o que nós recebemos do Senhor e deixamos de adorar ao próprio Senhor. Isso é um erro gravíssimo. Isso pode acontecer com bens materiais também. Muitas vezes Deus te dá um carro, por muitos anos você pode estar vindo solicitando um carro, pedindo um carro para o Senhor, colocando na presença de Deus esse carro, e aí quando o Senhor entrega esse carro para você, você não faz um bom uso desse veículo. Você acaba usando ele de forma até mesmo contrária. A gente brinca, muitas vezes, isso deve ter acontecido e não é tão difícil acontecer, mas nós temos que tomar cuidado. Nós pedimos muito para Deus algo, quando o Senhor nos entrega, a gente se afasta da presença dele. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Idolatrar o que nós recebemos, em vez daquele que nos deu. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus. Um terceiro ponto é repartir. Outra coisa que acontece quando nós recebemos algo do Senhor é nós pegamos aquilo é muito bom, e aí então o que a gente tinha antes, a gente dá para os demais. Mas você pode olhar e falar, mas o que tem de ruim nisso, Adriel? Na verdade, não tem nada de ruim em você repartir ou doar aquilo que você não está usando mais. Mas essa mentalidade de entregar apenas as migalhas daquilo que o Senhor já te entregou, isso sim é errado. Isso sim é uma mentalidade que, de fato, não está pensando em agradar ao Senhor. Não é errado você ter uma roupa no seu guarda-roupa e você não está usando mais, você doar isso. Pelo contrário, o Senhor se agrada disso. Mas essa mentalidade de apenas doar, apenas repartir aquilo que você não está utilizando mais, isso sim é uma mentalidade de migalhas. E quando eu cito migalhas, já vem na mente rápido a passagem da mulher chegando até Jesus e falando para Jesus que
até os cachorrinhos, ela se comparando a um cachorrinho, ela fala, até o cachorrinho se alimenta das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a postura de Jesus não foi dar as migalhas para essa mulher, mas sim falar que ela se assentaria à mesa. Então, cabe a nós não termos uma mentalidade de migalhas, mas pensarmos que nós podemos mais no Senhor, a ponto de repartir não só o que nós não usamos mais, mas até mesmo investir, comprar algo novo, comprar algo que você desejava. Muitas vezes Deus vai solicitar isso para você, né? Esse celular, queridos, compartilhando um pouco para você ver. Esse celular que eu tenho hoje aqui, eu ganhei. Foi um presente de uma menina que eu nunca vi na vida. Eu fui até o Descend School, e lá no Descend School conheci várias pessoas, e dentre elas essa menina. E não sei o porquê surgiu esse assunto onde eu falei que eu estava sem celular, e de fato eu estava. Meu celular tinha quebrado, meu celular já tinha dado problema e eu estava sem um aparelho celular. E aí ela falou que desde quando ela saiu da cidade dela, ela tinha no coração dela que ela não voltaria com esse celular. E ela tirou o celular com o carregador e tudo, e me entregou. Mas ela não me deu esse celular porque ela tinha outro na bolsa. Era o único celular que ela tinha. E ela ia ficar uma semana aqui em São Paulo. Ela não é de São Paulo, sem aparelho celular. Porque ela tinha entendido que ela precisava repartir daquilo que ela tinha, mesmo se ela ficasse sem. E esse é o último ponto que eu quero falar, sobre 4 coisas que nós podemos fazer com o que o Senhor nos entrega. Esse quarto ponto é o que nós devemos buscar sempre em nossas vidas, que é investir. Investir. Quando eu falo de investimento, querido, já vem à mente a questão do retorno. E de fato, não é com o pensamento do retorno, mas de fato isso é princípio, isso vai acontecer sobre a sua vida. Quando nós investimos, nós queremos dizer que nós recebemos algo do Senhor, que é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que a gente pega tudo isso e entrega, porque nós queremos que outras pessoas experimentem isso que a gente recebeu do Senhor. Então, quando nós queremos investir, nós reconhecemos que é tão maravilhoso o que nós recebemos, que todos precisam provar disso que nós recebemos do Senhor. E é isso que esses dois homens do começo dessa parábola fazem. Eles recebem os seus talentos, cada um a sua porção, e eles investem. Eles investem a porção que eles receberam, né? E com isso vem a multiplicação. E ele pode, quando o Senhor deles retorna, eles podem agradar ao Senhor dele, entregando o dobro daquilo que eles receberam. A provisão do Senhor vem, mas o que nós fazemos com ela depende da nossa própria atitude. Se nós vamos guardar, se nós vamos idolatrar, repartir ou investir, né? Então, a partir do verso 19 de Mateus 25, ele fala sobre a prestação de contas. Aqui na prestação de contas você pode ver que cada um chegou para entregar o que tinha recebido do seu Senhor. E essa prestação de conta, querido, ela vai acontecer sobre as nossas vidas. Não acredito que para salvação, assim como nós falamos, a salvação vem por meio de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz. Por meio da fé do sacrifício de Jesus na cruz é que vem a salvação. Mas sim, nós prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor nos proveu, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, seja dons, ministério, recursos, tudo isso nós prestaremos conta. Por quê? Porque o Senhor nos entregou para que nós pudéssemos servir. Nós fomos colocados na função de servos do Senhor. E nós devemos fazer a vontade dele. Então, agora que nós falamos sobre 4 maneiras que nós podemos fazer com que o Senhor nos dá, e entendemos que o melhor a ser feito é investir, eu quero citar como nós podemos investir. Quais são as formas que nós podemos usar para investir aquilo que o Senhor nos tem nos dado? Em todas as áreas da nossa vida. Então aqui eu vou citar algumas, tá? Quando o Senhor nos dá, Ele nos dá para repartir e para investir. E uma das formas de nós investirmos isso
é entregarmos tudo que nós recebemos do Senhor, espiritualmente também falando. Aí você pode falar, mas Adriel, como assim? Como eu vou dar aquilo que eu recebi espiritualmente? Querido, todos nós recebemos uma porção do Senhor. Ainda que você seja um novo convertido, ainda que você nem tenha uma vida de fé muito longa, você já recebeu uma porção do Senhor. Assim que você aceita Jesus, é derramada uma porção de salvação sobre a sua vida. É derramada uma porção de graça sobre a sua vida. E você já pode repartir isso através da sua própria vida. Aí você pode estar pensando, mas Adriel, eu não sei falar direito, eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia. Querido, a palavra mostra em Êxodo, eu estou estudando o livro de Êxodo, e eu passei agora pelos textos, né? Está estudando eu, minha esposa e mais a turma da minha célula. E aí a gente viu que quando Deus chama Moisés, fala, Moisés, tenho visto o choro do meu povo no Egito, e também eu tenho visto o teu coração, e eu te chamo agora para que você possa libertar o meu povo. A resposta de Moisés é a seguinte: não, Senhor, chama outro a fazer em meu lugar. E a ira do Senhor veio naquele momento, porque o Senhor tinha um plano sobre a vida de Moisés e não de outro. Então, Moisés fala, Senhor, eu não posso porque eu tenho a língua pesada, eu não consigo falar direito, não dá, Senhor, eu não posso. Então Deus levanta a provisão sobre a vida de Moisés, que era Arão. Então Arão foi a boca de Moisés em tudo aquilo que o Senhor trazia de revelação até o coração de Moisés. Mas, querido, então nós podemos enxergar com esse texto que eu acabei de parafrasear de Moisés, que ele também se achava uma pessoa que não tinha capacidade para trazer aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Mas é muito claro, o Senhor, quando Ele nos pede, Ele nos libera também uma unção de provisão. Então, se o Senhor tem pedido para você algo, querido, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na sua vida conjugal, relacionamentos, apenas obedeça. Porque a capacidade, a provisão vem do alto. O Senhor, Ele nunca vai te pedir algo que você não consiga entregar. Ainda que Ele precise usar outras ferramentas ao seu redor, assim como Ele usou Arão na vida de Moisés, Ele vai cumprir com aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas para isso você precisa ter um coração disposto a dar, a investir. Então, se Deus tem te chamado, e Ele nos chama a todos, para entregar algo na presença dEle, não tenha medo, como esse último homem que recebeu o talento teve. Não tenha medo e enterre esse talento. Mas pegue isso que o Senhor tem te pedido e entregue na presença dEle. Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Assim como Moisés libertou todo um povo e tinha um relacionamento face a face com o Senhor, hoje, através do Espírito Santo de Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai, para manifestar a vontade dEle. Então, de graça nós recebemos e de graça nós podemos dar. E também, querido, outras formas de a gente conseguir liberar e investir na vida de outras pessoas é através dos dons. E a palavra nos diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então, se você tem um anseio da parte do Senhor, ou se você já recebeu uma palavra da parte do Senhor, que Ele quer te usar em alguns dons ou ministérios, ou ministério, aliás, comece a praticar. Não espere, querido, porque assim como no verso 13 que nós lemos, ninguém sabe a hora e nem o momento. Então não espere, mas Adriel, eu já recebi palavras que eu seria usado por meio da cura, que Deus ia me usar para curar outras pessoas. Querido, então para que isso possa se concretizar sobre a sua vida, só depende da sua oração. Já foi liberado. Invista. Não deixe de orar pelos enfermos. Se você também não recebeu uma palavra que você ia ser usado na área de cura, isso também não te impede de orar para que outras pessoas possam ser curados. Se você pensa, mas Adriel, eu vou orar por alguém, se essa pessoa não for curada, como é que vai ficar? Querido, pior do que ele está, não vai ficar. A enfermidade dele não piorou porque você orou. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir. A palavra diz que os sinais acompanhariam os que crescem. E nós cremos que o Senhor,
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, invista tempo de oração sobre a vida de pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia agora, sobre todo o Brasil e mundo. E muitas vezes, nós não temos força para orar, porque a gente acha que minha oração não vai fazer diferença. Pelo contrário, querido. Existem milhares de histórias na Bíblia e também depois de tudo que aconteceu na Bíblia, a gente pode ver homens que se moviam em oração e as coisas aconteciam e o céu se movia na direção da intercessão desses homens. Então, invista tempo de oração sobre pessoas, para pessoas e por você também, sabe? Agora, se Deus te deu um dom ministerial, se Deus tem te falado ao teu coração sobre algum dom ministerial que Cristo tenha colocado sobre a sua vida, querido, não espere ser ungido. Porque, querido, quem vai te ungir é o Senhor Jesus. Então eu posso abrir minha igreja hoje? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que antes mesmo do título vem o serviço. A palavra ministério significa serviço. É isso que significa ministério. Então, querido, se você é um líder de célula, interceda pela sua célula, pastoreie a sua célula. Se você ainda não é líder de célula, ore para que o Senhor possa colocar pessoas na sua vida para que você possa cuidar delas. A palavra do Senhor nos mostra um outro texto, onde Jesus está conversando com os discípulos, e aí ele pega e comenta, fala que estava nu e me deste o que vestir, estava com fome e me deste o que comer, estava com sede e me deste o que beber, eu era estrangeiro e me hospedastes. E aí, ali os discípulos pegam e falam para Jesus, mas quando, mestre, nós fizemos isso por você? Quando que você estava com fome e a gente te deu de comer? E aí Jesus então responde para eles, fala aqui, quando fizer a qualquer um dos meus pequeninos, é como se fizesse para mim. Então invista, querido. Invista em fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. Não mate o seu dom por medo. Mas, Adriel, o Senhor tem colocado no meu coração, ou algum profeta, ou já recebi uma palavra da parte do Senhor no meu TSD, que Ele ia me usar na área de evangelismo, mas eu sou um cara muito vergonhoso. Querido, comece evangelizando através da sua vida. A sua vida é a maior ferramenta de evangelismo para você. Porque as pessoas conhecem o seu passado e elas precisam conhecer o teu futuro em Jesus. E tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida grita aos ouvidos daqueles que estão ao teu redor. Como uma palavra, um aroma suave, o seu testemunho sobe. E as pessoas são impactadas através da sua vida. Então, se for necessário falar, fale, mas se não for necessário, viva, que vai fazer também uma diferença gigantesca na vida das pessoas que estão ao seu redor. Também, querido, se você pensar mais, Adriel, eu sou novo, não tenho nenhuma dessas palavras, nunca recebi um chamado ainda, não sei qual é o propósito do Senhor sobre a minha vida, como eu consigo investir? Querido, não se preocupe. Existe tempo para todas as coisas. O Senhor tem um projeto para a sua vida, independente se é na área ministerial, se é na área empresarial ou em qual área for. Não se preocupe. Os planos de Deus para a sua vida irão se concretizar. Mas você não precisa esperar que eles se concretizem para que você possa começar hoje investindo no reino de Deus. Então, querido, também existe uma outra forma de você investir, que é financeiramente e materialmente. Por causa dessa pandemia, nós não estamos tendo culto presencial, nem os TADEs e nem as células. Com isso, querido, a gente acaba não tendo contato com as pessoas que a gente tinha antes, até mesmo para trazer o nosso dízimo, a nossa oferta na célula. Mas assim como o pastor já tem falado todo domingo, nós temos uma forma de continuar investindo, porque as contas não param. Existem famílias que dependem do alimento que muitas vezes aqui na igreja era arrecadado através do quilo do amor. E não é porque nós não estamos presencialmente que a gente não pode investir no reino de Deus. Depois eu posso estar colocando também aí, a gente vai estar colocando no final, os dados bancários da igreja, onde você consegue fazer uma transferência, onde você consegue fazer um depósito com a sua oferta, o seu dízimo, e conseguir abençoar não só a igreja, mas as pessoas e as vidas daqueles que dependem, sabe?
Uma cesta básica muitas vezes para você não é nada, mas pode ser que para várias famílias, e assim como nós temos experimentado aqui na nossa igreja, é tudo que uma família tem. Então, querido, invista, se não for só com orações, mas invista também com o dinheiro. Invista materialmente, como eu falei, o repartir também não é errado. Olha no seu guarda-roupa, quantas coisas você tem aí que você nunca mais usou, ou que até mesmo você nunca usou, só comprou e ficou aí. Às vezes não, quase 100% das vezes, as pessoas que recebem isso, elas são totalmente impactadas pelo amor. Porque dar é melhor do que receber. Dar é melhor do que receber. Então, querido, para que a gente venha alcançar o mais do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos que aprender a investir no reino. Por que eu falo isso, querido? Porque assim como uma outra história conta, e aqui com essa outra história eu quero já partindo para o final dessa palavra, existe uma outra história, e o pastor Wesley ministrou esses dias aqui também, sobre a viúva e o azeite, a viúva do azeite, que ela vai até o profeta do Senhor e ela diz que o marido dela faleceu e que ela não tem nada. São essas palavras dela: eu não tenho nada em casa e meus filhos serão vendidos porque eu não tenho nem para pagar os impostos. Então o profeta do Senhor diz para ela: o que você tem na sua casa? E ela fala: tenho só um pouco, uma botijinha, eu tenho só um pouco de azeite. Então o profeta pega e fala para ela: vai, toda a sua vizinhança aqui, estou parafraseando, é claro, vai em toda a sua vizinhança aqui, pega todas as vasilhas, e não poucas. Ele é muito claro em falar: não poucas. Pega essas vasilhas, fecha a porta da sua casa, entra com os teus filhos e derrama o azeite nessas vasilhas. E essa mulher, querido, em obediência, ela fez tudo que o profeta pediu para ela. Tudo que esse profeta pediu para ela fazer, ela fez. E aí, essa história vocês também conhecem, o milagre da multiplicação do azeite. Aquele pouco azeite foi enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas. E chega um determinado momento aonde a mãe pede para o filho: me dê mais uma vasilha. Enquanto isso, o azeite está escorrendo. E aí o menino pega e fala: mãe, não tem mais vasilhas vazias, todas já estão cheias. Então o azeite cessa. A partir do momento que aquele menino, aquele filho daquela mulher, falou que não havia mais vasilhas a serem cheias, o azeite cessou. Muitas vezes, querido, nós não experimentamos do mais do Senhor nas nossas vidas, porque nós estamos cheios daquilo que Ele já nos deu. E chegou o momento de a gente se esvaziar daquilo que tem dentro de nós. Mas se esvaziar não menosprezando isso, não jogando fora, mas investindo aquilo que o Senhor já nos deu, para que sobre espaço para o mais do Senhor sobre as nossas vidas. Nós só subiremos de nível, tanto espiritual como em prosperidade, quando nós fazemos bom uso daquilo que nós temos. Não adianta eu estar cheio de palavra, não adianta eu estar cheio de oração, não adianta eu estar cheio de recursos, se eu retenho tudo isso. Nós precisamos ser como um rio de águas correntes e não como uma lagoa, não como um açude de águas paradas. As coisas que o Senhor tem nos dado têm que fluir através de nós. A palavra do Senhor diz que nós seremos como fonte de água viva a jorrar na vida daqueles que estão ao nosso redor e daqueles necessitados. Nós precisamos, querido, investir. Não sei quantos, mas a grande maioria de vocês eu sei que tem filhos e filhas. Imagine comigo, eu vou dar um exemplo. Imagine comigo que o seu filho está sentado à mesa. Ele está ali almoçando, jantando, se alimentando. E aí chega um determinado momento, ele pega e chama seu nome. Ele fala: pai, mãe, me traz aqui o pudim, me traz aqui a sobremesa, eu quero comer um doce, e pede algo. Então você olha no prato do seu filho e ainda está cheio de comida. Qual é a sua resposta, querido? Eu tenho certeza que a sua resposta é: só quando você acabar de se alimentar disso da comida que eu te dei, para que eu possa dar mais ou para que você possa receber a sobremesa. No reino espiritual não é diferente, querido. Nós precisamos fazer bom uso daquilo que nós temos,
para que o Senhor possa colocar mais, assim como a palavra aqui diz, quando a parábola dos talentos diz no final, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ser fiel no pouco, querido, é dar utilidade para aquilo que você recebeu do Senhor. No final, o último que não tinha feito nada com aquele 1 talento que ele recebeu. A palavra é muito clara, onde aqui na parábola fala assim, que tire esse 1 talento dele e dê ao que tem 10, porque aquele que tem receberá mais e abundância. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Fica meio estranho até essa frase, né? Quando aquele que não tem o que tem será tirado, se ele não tem, como vai ser tirado? Porque para o Senhor, querido, você só passa a ter algo a partir do momento que você faz uso disso. Então, pense comigo, você compra um carro, você coloca na sua garagem, mas você não abastece, você nunca mais usa esse carro. Você não deu utilidade para esse carro, você só vai poder falar que você tem um carro, mas se ele não tem utilidade para você, de nada serve. Assim também é com tudo que o Senhor nos entrega, desde a parte financeira, desde a parte ministerial. Nós só tomamos posse, de fato, de algo que o Senhor nos deu, quando nós fazemos uso disso. Então, se o Senhor colocou sobre a sua vida um dom, você só vai tomar posse dessa palavra que você recebeu, que você teria esse dom, a partir do momento que você coloca em prática isso que você recebeu. Então, para que nós possamos receber uma porção maior, possamos receber o mais do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos usar o que Ele já nos deu. Precisamos repartir o que Ele já nos deu. Precisamos investir o que Ele já nos deu. Seja uma palavra de amor, seja uma palavra de esperança. Querido, nós estamos passando por um momento de maior evangelismo. Eu acredito que a história da humanidade nunca houve um tempo de tamanho evangelismo como nós estamos vivendo hoje. Sendo que nós não podemos sair de casa. Olha, parece até engraçado. O maior mover evangelístico que o mundo já viu está passando nesse momento de pandemia. Por quê? Porque pessoas não estão ficando caladas, elas estão colocando a voz dela, estão fazendo lives por aí e tem alcançado milhares de pessoas. Então, faça o mesmo você, querido. Seja sal, seja a luz. Se o sal não der sabor, não serve para nada. A luz, uma cidade iluminada sobre um monte, não tem como ser escondida. Não faz sentido. Não faz sentido Deus te dar algo se você não vai fazer nada com isso. Como você pode muitas vezes estar pedindo mais para o Senhor? Senhor, eu quero experimentar um novo nível de intimidade, sendo que você não tem usufruído daquela porção que Ele já te deu. Se você não tem investido aquela porção que Ele já te deu. Querido, o Senhor, Ele nos chamou para sermos servos. E eu queria contar um testemunho para finalizar. Esse testemunho aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Eu estava no Descend School, em Campinas. Deus me deu assim um privilégio de conseguir participar dessa escola, graças a Deus. Foi fantástico. Em um dos momentos que teve nessa escola, acho que foi até o Theo Hayashi que estava ministrando, ele chamou as pessoas à frente e aí ele não teve nem ministração nesse dia, foi um mover gigantesco de Deus, do Espírito Santo ali. E aí ele chamou as pessoas a irem à frente para orarem por algo impossível, que elas achassem impossível. E nesse momento eu senti no meu coração de ir até a frente, mas eu ainda nem sabia pelo que eu ia orar. Então eu saí do meu lugar e fui até lá na frente. E comecei a orar em línguas e buscar em Deus o que Ele queria de mim. Então o Senhor me levou a orar para que expulsasse o demônio de miséria da nossa nação. E eu comecei a declarar que, em nome de Jesus, que saia todo o demônio de miséria dessa nação. Enquanto eu estava declarando isso, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que o demônio da miséria, ele não é um demônio que incorpora nas pessoas, ele não é uma possessão, né? Ele é um principado. Então não dá para você expulsar com uma simples oração. A única forma de conseguir acabar com a miséria da nossa nação, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família, é através da nossa ação de caridade, através da nossa próprios recursos, aquilo que o Senhor nos deu, é investindo. Então, se eu quero acabar com a miséria do Brasil, eu preciso então dar alimento aos que têm fome. Se eu quero acabar com a pobreza do Brasil, então eu tenho que
investir para tirar aqueles que estão na miséria e darem uma vida digna para eles. Como eu faço isso? Não sei, querido. Cada um, o Senhor ministra de uma forma no seu coração nesse momento. Então olhe para o que você tem, os recursos que você tem, e faça bom uso disso. Eu desafio você nessa semana, olhar para dentro de si e também para as coisas que você tem ao seu redor. Identificar algo que você pode estar investindo na vida de alguém, de um discípulo seu, de alguém da sua família, de um desconhecido, sabe? E faça, invista. Nenhuma semente pode ser germinada se ela não for lançada em terra e morrer. A palavra diz isso. Então lance as suas sementes, querido. Invista. E se alimente de tudo para que o Senhor possa colocar a sobremesa sobre a sua mesa. Assim como eu contei na historinha do filho pedindo mais comida para o pai. O Senhor, ele só vai derramar uma nova porção sobre a sua vida a partir do momento que você começa a usar aquilo que ele já te deu. Faça bom uso do que o Senhor te deu. Amém, queridos? Era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração assim como ele falou com o meu. Gostaria de estar orando por você agora nesse momento. Senhor, você possa fechar os seus olhos aonde você estiver. Nós possamos orar junto, para que o Senhor possa dar sabedoria para nós usufruirmos e também investirmos daquilo que ele já tem nos dado. Amém? Senhor Deus e Pai, eu coloco em tua presença, Senhor, este momento, cada um que está no seu lar, na sua casa, em família, Senhor. E assim como o Senhor ministrou, ó Pai, ao meu coração e a nós nessa noite, nós possamos, Pai, sermos servos bons e fiéis. Podemos, ó Pai, que nós possamos investir em teu reino, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós não venhamos enterrar os nossos talentos, os nossos dons, mas que nós possamos, Senhor, ó Pai, dar utilidade para tudo isso que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor possa vir, ó Pai, nos usar como um rio de águas correntes. Que nossa boca, Senhor, ó Pai, possa ser boca sua a profetizar. Que os nossos braços, Senhor, possam ser os teus braços quando abraçarmos as pessoas. Senhor, ó Pai, que nossas mãos possam ser as tuas mãos, ó Pai, a curar os enfermos. Senhor, ó Pai, que também, Senhor, ó Pai, os nossos recursos financeiros possam, Senhor, estar todos presentes em tua presença, todos aos teus pés, ó Pai, para que o Senhor venha dar direção, ó Pai, aonde investir, como investir, quem abençoar, Senhor. Que possamos, ó Deus, usar de forma, Senhor, sábia, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, possa ser útil para o teu reino, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que venha fluir de nós, ó Pai, rios, ó Pai, de vida, para todos aqueles, ó Pai, que necessitam, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, combater todo espírito de miséria que existe sobre a nossa nação, ó Pai, sendo provisão àqueles que têm fome. Que nós possamos combater, Senhor, ó Pai, todo espírito, Pai, de solidão, Senhor, de depressão, amando os que necessitam, Pai. E que em nome do Senhor Jesus, a tua vontade seja estabelecida, Senhor, através da nossa vida. E que o Senhor venha tomar conta, Pai, de tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, Pai. Que tudo que nós venhamos, ó Pai, fazer em nossas vidas, seja para a tua honra e tua glória, para agradar o teu coração. E que em nome de Jesus, Pai, não venhamos, Senhor, ó Pai, represar em nós aquilo que o Senhor tem nos dado. Que, Senhor, sempre sobre espaço em nós, para cair e ser derramado mais da tua unção, mais do teu óleo, Senhor. Conforme, Senhor, ó Pai, as nossas vasilhas vão se enchendo, que nós possamos, ó Pai, dividir, ó Pai, e investir aqueles que não têm. Para que, Senhor, ó Pai, o seu óleo, Senhor, ó Pai, escorra, Senhor, ó Pai, até a volta do teu Filho Jesus. E que no dia que nós venhamos prestar contas, ó Pai, nós possamos ser como aqueles servos bons e fiéis da parábola, Senhor. Nós venhamos agradar o nosso Senhor. E possamos entrar no reino, no gozo do nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, tira de nós todo o ego, tira de nós toda a avareza, tira de nós todo o medo, Senhor, que nos impede, Pai, de ser boca sua, e que seja manifestada a tua vontade através de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que nessa semana possamos ter a oportunidade de investirmos em vidas,
através dos nossos recursos, da nossa própria vida, do nosso testemunho, dos teus dons que nos foi concedido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te peço, Pai. Amém. 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 Querido, que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa penetrar o teu coração, e que você possa aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem te dado para investir no reino dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.